Professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Estamos aí com mais uma parte da nossa aula sobre pronomes. Vamos lá então, pronomes, parte 2. É que nem um filme aqui, vamos ter parte 1, parte 2, parte... Não, só parte 2. Vamos lá então. Olha só, nós vamos começar agora com pronomes relativos. O que é um pronome relativo? São palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão relacionados. Pessoal, quando eu falo nomes, aqui são substantivos, ok? Mas eu tenho que tomar alguns cuidadinhos aqui que eu vou falar já para vocês. Ó, eu tenho as palavras variáveis e tenho as invariáveis, ok? O qual, as quais, o qual, a qual, o cujo, cujos, cuja, cujos, que eu não posso usar artigo depois dele, como nós já vimos aí, ok? Quanto, quantos, quanta, quantas. E temos as invariáveis, o quem, o que, o onde, o como. Sempre lembrando que o onde e o aonde são para lugares, ok? Vamos lá então, vamos ver o restante aqui. Então o pronome relativo, tá? O que é o que eu mais empregado, o que eu mais utilizo. Então eu chamo ele de pronome o quê? Relativo universal. Ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Quando seu antecedente for um substantivo. Ó, o trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. O qual. A cantora que acabou de se apresentar é péssima. A qual. Os trabalhos que eu fiz refere-se à corrupção. Os quais. As cantoras que se apresentaram eram péssimas. As quais, ok? Por isso que ele é universal. Cuidado aqui, ó. O qual, as quais, qual e as quais são exclusivamente pronomes relativos. Por isso, eles são utilizados didaticamente para verificar se palavras como que, quem, onde, que podem ter várias classificações, são pronomes relativos, ok? Todos eles são usados com referência a pessoa ou coisa, por motivo de clareza ou depois de determinadas preposições. Olha só, regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, o qual me deixou encantado. O uso de que, nesse caso, geraria ambiguidade. Que me deixou encantado? Aí eu ficaria, quem é que deixou encantado? Tá? Eu, a tia? Entendeu? Tá dúvida? Então, o relativo que, às vezes, equivale ao que, coisa que se refere a uma oração. Não chegou a ser padre, mas deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Aqui, coisa... O que era a sua vocação natural? Ok. Onde é que eu vou empregar esses pronomes? Os pronomes relativos, eles virão precedidos de preposição, se a regência assim o determinar. Mas a regência de quem? É sempre a regência do verbo depois dele, ok? Este é o autor a cuja obra me refiro. Que se refere a algo. Então, por isso que ele tem o a aqui, ó. A cuja, tá? E não se esqueçam que o cuja é posse. O autor é dono da obra. São opiniões a que sou favorável. Quem é favorável a alguma coisa. Então, é sempre o segundo verbo aqui que está após o pronome relativo. Então, favorável a que. O pronome relativo quem, ele é empregado como referência a pessoas, tá? Não conheço o garoto de quem você gosta. Gosta é quem gosta, gosta de alguém. Então, ó, o de aqui, ó, de quem? Do garoto. Quando possuir antecedente, o pronome relativo quem virá sempre precedido de preposição. Maria era a mulher a quem ele amava. Quem ama, ama. Quem ama, ama. Tá? Então, só que aqui, ó, mas ele tem um antecedente, a mulher. Então, eu tenho que tomar esse cuidado aí, ó. Embora o verbo amar não exija a preposição, quem ama, ama alguém, o pronome quem está precedido de preposição porque possui antecedente explícito, a mulher. No caso, a quem será classificado sintaticamente como objeto direto preposicionado. Nós vamos ver isso aí lá nos objetos, ok? Lá nos nossos complementos verbais, nós vamos trabalhar com o objeto direto preposicionado. É comum a ocorrência do relativo quem sem antecedente claro. Nesse caso, ele é classificado como relativo indefinido. Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila. É aquele que nasce na vila. Eu não sei quem é ele, ok? O pronome relativo, tá?
que pode ser empregado com referência a pessoas ou coisas, tá? Não conheço o rapaz que saiu, refere-se à pessoa rapaz, ok? Esta é a saia que Simone comprou, refere-se à coisa, a saia. Simone comprou a saia. Vocês viram que o que? O que aqui, ó, está completando a ideia do verbo. Simone comprou a saia. Então, o pronome relativo que ele é empregado quando precedido de preposição monossilábica, com a preposição de mais de uma sílaba. Usa-se o relativo ao qual em flexões. Estas são as ferramentas de que necessito. Quem necessita, necessita de algo. Ok? Necessito de ferramentas. Este é o móvel sobre o qual foi colocado o vaso. Eu coloco algo em algum lugar. Então, eu tenho que cuidar isso aqui. Este é o móvel sobre o qual foi colocado o vaso. O vaso foi colocado sobre o móvel, tá? Então, eu tenho que tomar esse cuidado aqui na hora de completar essas ideias. Então, a preposição sem e sob constitui exceção à regra. Quando elas são usadas, né, de preferência o relativo ao qual, e flexões. Este é o móvel sobre o qual ficou escondido o documento. O pronome relativo cujas e as suas flexões é relativo possessivo, é posse, equivalendo a do qual, e flexões. Deve concordar com a coisa possuída e não admite a preposição do artigo, tá? A postposição do artigo, desculpa, postposição. Quer dizer que após ele. Então, essa é a pessoa em cuja casa me hospedei, tá? Então, o cuja aqui, ó, posse, pessoa, casa. Feliz o pai cujos filhos são ajuizados, ó, posse. E eu não posso usar artigo depois do cujo ou cujos, ok? O pronome relativo quanto e flexões normalmente tem por antecedente os pronomes indefinidos. Tudo, tanto, daí o seu valor indefinido. Falou tudo quanto queria. Coloquei tantas quantas foram necessárias. O relativo onde é usado para indicar lugar e equivale em que e no qual. Esta é a casa onde moro, na qual moro, ok? Não conheço o lugar onde você está, no qual você está. Se não estiver indicando lugar, não devemos empregar onde, mas em que ou no qual, ok? Onde é somente para lugar. Vivi uma situação tensa onde cada um estava com os nervos à flor da pele. Não é recomendado, não se utiliza o onde. Vivi uma situação tensa em que ou na qual cada um estava com os nervos à flor da pele. Cuidado também com o aonde, ele é usado com verbos que indicam movimento, como ir, aonde vai, tá? É para lugares também. O onde pode ser usado sem antecedente, fique onde está. O relativo como é usado para exprimir modo, não entenda a maneira como ele se comporta, ok? Pronomes indefinidos. Pessoal, cuidado com pronomes indefinidos, eles podem assumir função de sujeito e serão sujeitos simples, tá? Pronomes indefinidos, eles referem-se, tá, à terceira pessoa do discurso, designando-a de modo vago, impreciso e indeterminado. E eu vou ter os variáveis, que estão aqui, algum, nenhum, todo, muito, pouco, vários, tanto, outro, quanto, certo, um, qualquer e qual, que eles têm as variações tanto masculina e feminina como plural. E os invariáveis, alguém, ninguém, outro e tudo, nada, algo, cada, mais, menos, que e quem. Então, o algo e tudo e nada refere-se a coisas. Alguém, ninguém e outro refere-se a pessoas. Mais, menos e cada pode se referir a coisas ou pessoas, ok? Os pronomes indefinidos podem aparecer sob a forma de locução pronominal. Cada qual, cada um, qualquer um, quantos quer, que, quem quer, seja quem for, seja qual for, todo aquele, tal qual, tal e qual, tal ou qual, um ou outro, uma ou outra. Cada um escolheu o vinho desejado. Emprego dos pronomes indefinidos. Tá? O indefinido algum, quando posposto ao nome, assume valor negativo, equivalendo a nenhum. Motivo algum me fará desistir do cargo. Livro algum faz referência a esse episódio, ok? Na linguagem de culto, o pronome indefinido, cada, não deve ser utilizado se acompanhado de substantivo ou numeral.
pagaram R$ 10 cada um e não pagaram R$ 10 cada, ok? Estaria errado essa colocação. Certo é pronome indefinido. Quando anteposto ao nome em que se refere, quando posposto será adjetivo. Então, o certo ele é pronome indefinido quando anteposto ao nome que se refere. Quando ele estiver posposto, ele será adjetivo. Como isso, professor? Olha aqui, não entendi certos exercícios, então é um pronome indefinido. Os exercícios certos valerão nota, adjetivo. Certo amigo me avisou do perigo. Pronome indefinido, eu não sei quem é ele. O amigo certo se conhece na hora incerta. Adjetivo, ok? Todo e toda no singular, quando desacompanhados de artigo, significa qualquer um. Quando acompanhados de artigo, passa a dar ideia de totalidade. Todo homem é mortal. Qualquer homem é mortal. Ele comeu todo o bolo, ele comeu na totalidade, ele inteiro. O quem, pronome indefinido, ao invés do pronome relativo quem, não tem antecedente, ok? Observação aqui, ó, importante. A palavra um pode ser pronome indefinido, numeral e artigo. Para classificá-la corretamente, eu tenho que pensar no significado da frase e alguns conceitos gramaticais. O pronome indefinido um geralmente vem empregado em construções combinadas com o pronome indefinido outro. Um gosta de futebol, outro de vôlei. Aí é pronome indefinido, tá? Mas repare que a palavra um está representando um substantivo, papel típico do pronome, e desempenha a função sintática de núcleo do sujeito, ok? Já olha só, o numeral. O numeral 1 necessariamente nos remete à ideia de quantidade. Para classificarmos a palavra como um como numeral, é fundamental que a frase apresente uma construção paralela, empregando outro numeral. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Entenderam? Aí, dessa forma, eu consigo reconhecer e ele é um numeral. Já um artigo indefinido, ele precede um substantivo, acrescentando a ideia de indeterminação. Um aluno sempre faz sucesso na escola, mas não fica claro quem é esse aluno, tá? Ele está ali, mas eu não sei quem é, então ele não é especificado. E sintaticamente, aqui o artigo ele vai desempenhar a função de adjunta adnominal. Pronomes interrogativos. Quem são eles? Tá? São os pronomes que a gente utiliza para interrogar, ou seja, para formular perguntas de modo direto ou indireto. A referência dele é sempre em terceira pessoa, tá? E possui uma significação indeterminada e imprecisa. Um exemplo aqui, interrogação direta. Quem ganhou a competição? Qual o motivo dessa confusão? Perguntas diretas. Perguntas indiretas. Gostaria de saber quem ganhou a competição. Diga-me, por favor, qual o motivo dessa confusão? São perguntas indiretas, ok? Então, os pronomes interrogativos existentes são o que, o quem, o qual, o quanto, sendo que os pronomes que e quem são invariáveis também. O pronome qual pode variar em número para quais e o pronome quanto pode variar em gênero e número para quanta, quantos e quantas, tá? Aqui alguns exemplos com os pronomes invariáveis que e quem. Que é este embrulho? Que são estes embrulhos? Quem é este garoto? Quem é esta garota? Já os exemplos dos pronomes variáveis qual e quanto. Qual é o propósito desse trabalho? Quais são os propósitos desse trabalho? Quanto dinheiro será necessário? Quanta mão de obra será necessária? Pessoal, pronome substantivo e pronome adjetivo. O que é um pronome substantivo? Eles vão substituir o substantivo numa frase. E eles são utilizados de forma a tornar o discurso menos repetitivo, mais rico e variável. Mas tal como os substantivos que substituem e variam em gênero, né, masculino e feminino, ou número, plural e singular e pessoa, primeira, segunda e terceira do discurso, pode assumir a função do sujeito da oração. Pedro sabe tocar piano. Ele sabe tocar piano. Tá? O ele substituindo Pedro. Helena e Paulo foram ao cinema. Eles foram ao cinema. Olha, o eles trocando, Helena e Paulo. Alguns trabalhadores saíram mais cedo do que os outros trabalhadores. Ou alguns aqui, ó, funcionando como sujeito, sujeito simples. Alguns trabalhadores saíram mais cedo que outros. Ó, estou substituindo aqui, ó, outros trabalhadores. Então, estou usando o outro só.
Minha mãe está quase chegando. E a sua mãe? Minha mãe está quase chegando. E a sua? Para não ficar repetitivo. Mãe, mãe. Este livro é muito bom. Levei o livro para a escola. Este livro é muito bom. Levei-o para a escola. Para não ficar repetitivo, tá? Olha aqui, ó, mais algumas coisas aqui, ó. Nós vamos embora agora. Aquela caneta é a minha. O meu filho é aquele. Nós vamos embora agora. Aqui é um pronome pessoal substantivo. Aquela caneta é a minha. Pronome possessivo substantivo. O meu filho é aquele. Pronome demonstrativo substantivo, ok? Já os pronomes adjetivos, eles acompanham o quê? Eles vão acompanhar, determinar ou modificar os substantivos, ou seja, eles atribuem particularidades e características ao substantivo, como se fossem adjetivos. E eles vão ter o quê? Tal como substantivo, eles vão determinar, eles vão ter variação de gênero, de número e de pessoa. Minha prima chega hoje da Europa. Olha só, eu estou determinando o substantivo como um prima, tá? O minha aqui, ó. Suas dúvidas serão respondidas pela professora. Eu vou determinar o substantivo como dúvidas. Suas dúvidas. Aqueles estudantes passaram no exame com distinção. Ou aqueles determinando os estudantes. Tá? Este livro é muitíssimo bom. Eu estou determinando quem? O livro. Estou dizendo que é este livro. Aquela caneta é azul. Ou aquela determinando a caneta. Pronome demonstrativo adjetivo. Meu filho é disciplinado. Ao meu, posse, pronome possessivo adjetivo. Cuidado, a classificação em pronome substantivo adjetivo não invalida outras classificações, como possessivo, demonstrativo e assim por diante, ok? Pessoal, acabamos aqui a nossa segunda aula de pronomes. Então, sabemos tudo de pronomes, agora resolvemos qualquer questão. Vamos lá, continuar acompanhando o Gordo. Um beijo do Gordo para vocês. Até a próxima aula.